Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia! Mais uma vez, que Deus te abençoe, né? Te proteja nesse dia. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, sempre com muito carinho, muito respeito ao seu coração, à sua vida, para que você possa, seguir adiante, levando luz por onde você passar. Deixai brilhar a vossa luz, foi o que disse Jesus. Bem, vamos deixar brilhar a nossa luz, né? Tem muita coisa boa para a gente fazer. Pessoal, foi ótimo ter divulgado ontem o nosso e-mail. Nós recebemos muitas mensagens, sugestões de pílulas do Evangelho. Isso acaba que nos ajuda a entender o que é que você está querendo, o que é que você precisa. O que eu percebi junto com a equipe nossa da Falange do Bem que nos ajuda a analisar todo o processo é que há muitas pessoas que se sentem sem energia para mudar. Muita gente se queixando dos problemas que possui, porque, claro, cada um de nós tem, né? As suas dificuldades não são fáceis mesmo, mas ao mesmo tempo ignorando a própria luz. Sabe aquela história do sujeito que reclama várias vezes da mesma coisa? Sabe assim, várias vezes que quer ganhar na loteria, mas nunca joga o cartão? A pessoa que quer emagrecer, mas continua comendo e não faz exercício físico? O sujeito que quer passar num concurso, mas nunca estuda porque não tem ânimo para estudar? Então não tem jeito de mudar, né? Não é verdade? Não tem jeito. Reclamar dos problemas sem superá-los, sem fazer algo prático para resolvê-los, meus amigos, não vai adiantar nada. E aí eu resolvi contar para vocês uma história linda de um herói verdadeiro. Hoje a gente fica assistindo, né, os filmes de Hollywood, os grandes heróis, né? A Marvel ganhou os cinemas e tem herói pra cá, herói pra lá, é Homem de Ferro, Homem-Aranha, homem pra tudo quanto é jeito, né? E por que que filme de herói dá tanta audiência? Porque as pessoas querem ter superpoderes, a verdade é essa, né? Internamente, a maioria de nós alimenta a ideia, né, do superpoder. Jung, o grande psiquiatra, Jung falava sobre a jornada do herói, que é aquela ideia, né, do sujeito que passa pelas dificuldades, supera seus problemas, porque ele descobre um grande superpoder. É um desejo inconsciente da humanidade se descobrir como herói. Só que a gente esquece, meus amigos, que os heróis de verdade, os heróis verdadeiros, eles estão aí espalhados ao seu redor. São pessoas como eu e você que têm problemas, que têm dificuldades, mas que não se entregam. São pessoas incríveis que fazem coisas incríveis a despeito de todos os desafios que enfrentam. Um dos grandes heróis que eu tenho ao meu lado, que eu falo que eu acredito, me inspiro muito no seu exemplo, é o seu Antônio. O seu Antônio é um senhor que provavelmente nem vai ouvir a pílula do evangelho, porque ele já é um senhor, ele não tem esse hábito, né? Não tem muito traquejo com o celular, mas é uma pessoa que eu guardo um carinho muito especial. O seu Antônio ele é marido da dona Loura. Na realidade, a dona Loura é uma senhora que já desencarnou uns 10 anos atrás e eles formavam um casal maravilhoso. Um casal muito pobre, né, com muitas dificuldades financeiras, muitos filhos, muitos netos, alguns filhos até bastante difíceis, né, morando num lugar muito simples. E por uma série de circunstâncias, graças a Deus, a vida nos uniu. E aí eu, minha família, minha mãe, a gente passou a fazer muitas visitas, né, para o seu Antônio, para a família. Houve uma pessoa querida que a gente gosta muito, que acabou se acidentando, teve um traumatismo craniano. Na época ela era adolescente e foi se recuperar parte do tempo na casa do seu Antônio, que já não tinha nada quase. Você vê, as pessoas que menos têm materialmente é que mais se doam, né? Incrível. Enfim, naquele contexto a gente conheceu o seu Antônio. E o resumo da história é que passou-se o tempo, a dona Loura, que era o seu braço firme, a sua esposa, né, um casal de senhores, ela desencarna. E o seu Antônio fica sozinho para ter que cuidar de um neto que tem problemas mentais, né? Tem deficiência mental e vive em cima de uma cadeira de rodas. Hoje ele já é quase um adulto, na época era uma criança. Tendo que cuidar de vários filhos, alguns inclusive que bebem, com problemas, né? Ter que, infelizmente, tem que vencer. Com um monte de netos com dificuldades financeiras enormes. E o seu Antônio sozinho. E o seu Antônio nunca se queixou. Todas as vezes que eu encontro o seu Antônio, eu encontrei com ele agora antes do Natal, novamente, nunca se queixou. Pelo contrário, é um homem bom, generoso, que se esforça, sabe que a vida é difícil, mas procura levar Deus para cada um dos seus filhos, dos seus netos. É um senhor hoje, então tem problemas de saúde, né, dificuldades físicas, mas está lá se esforçando para fazer a vida acontecer e agradecendo a Deus por cada dia. E o amor, meus amigos, o amor que o seu Antônio tem para poder cuidar do seu netinho, né, esse que é deficiente. Nossa, mas inspira muito a gente, né? O amor que esse homem tem. Hoje eu não sei exatamente a idade dele, mas certamente está beirando seus 70 anos, para cuidar de uma família toda
que eu nem sei honestamente se sabe dar o devido valor ao pai e ao avô que possui, inspira, e muito. É o meu herói. São vários Antônios, as Valérias, que eu já contei histórias aqui, que me inspiram, juro, a levantar todos os dias. E são pessoas assim com vários motivos para se queixar da vida de Deus, para abandonar tudo e que todos os dias levantam com um sorriso no rosto, apesar dos olhos inchados de tanto chorar às vezes pelos problemas, mas que estão lá trabalhando, lutando, que me inspiram a querer ser um ser humano melhor. E são esses espíritos que, quando desencarnam, chegam com uma luminosidade enorme no mundo espiritual porque venceram as batalhas da vida. Como disse Jesus, venceram o mundo. Vim e venci o mundo. Então eu acho estranho, honestamente, quando eu mesmo me vejo com tantas coisas, e eu vejo tantos de vocês, porque alguns eu conheço bastante, né? Às vezes com tanta coisa ao seu redor, tem pessoas que não que têm família, que comem todos os dias, que tem muitas vezes o seu corpo está saudável, às vezes você não está com problema no corpo, mas tem alguém que cuida de você, às vezes você tem alguma dificuldade financeira, mas você tem uma família do seu lado. Quer dizer, tem gente que sempre tem alguma coisa, mas é incrível como a pessoa está se queixando, ela se sente vítima, ela duvida da presença de Deus. E é nessas horas que eu lembro dos heróis anônimos, como o seu Antônio, como a Valéria e como tantos outros. E eu vou começar a falar da história deles aqui para vocês, porque a gente tem que conhecer essas pessoas. Pessoas magníficas que dão testemunhos sobre como é realmente viver na Terra sem ser da Terra. Como é passar pelas provações difíceis que o mundo às vezes nos reserva, mas se libertando espiritualmente, sabendo que tudo é passageiro e apenas o amor de Deus realmente é eterno. Então, meus amigos, treine sua mente para ser feliz. Treine sua vida para ser repleta de luz e se transforme num herói para quem está ao seu redor. Sabe, permita que o seu lado divino venha à tona. Né? Vamos parar de nos queixar e de começar a fazer aquilo que nós temos que fazer realmente para mudar. Porque daqui a pouco a gente desencarna, nós voltamos para casa de novo, vamos ficar morrendo de vergonha. Tô falando sério. Olhando para trás das dificuldades que a gente teve e de repente, ao invés da gente ter aproveitado elas para poder se moldar num ser humano melhor, infelizmente muitos de nós voltam para o mundo espiritual do mesmo jeito que chegou. Olha a vergonha. Eu não quero passar essa vergonha, não. Eu não sei você, eu não quero. Bora nos esforçar. É ou não é? Oh, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Aos seus Antônios e a tantas pessoas magníficas que nos inspiram a sermos melhores a cada dia, vencendo dia a dia suas barreiras, aprendendo a serem felizes apesar de tudo, tá? Que Deus os proteja e os ilumine. Como sempre, não me canso de agradecer. Obrigado pelo apoio na divulgação da nossa amada pílula e que vocês tenham um dia mais do que abençoado. Até breve, meus amigos. Até muito breve.